Voltamos com o Na Mira Informação Verdade, hoje contando com a presença do deputado federal Samuel Moreira. A gente discutiu diversos assuntos da região, da nossa cidade, do país. Eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco para o deputado. Perguntei para o deputado o seguinte: esse momento que o país passa hoje de crise, né? Onde que começou? Nós tivemos o primeiro mandato do presidente Lula, o segundo mandato do presidente Lula, o primeiro mandato da presidente Dilma e o meio mandato aí, segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. O primeiro mandato do presidente Lula claramente trouxe alguns avanços, principalmente na área social, pegou alguma coisa do Fernando Henrique ali, potencializou, criando uma situação econômica melhor para o país, aumentando o poder de compra do cidadão, colocando mais jovens na universidade, o clima do país foi ficando melhor, o povo ficou animado e etc, etc. Nós chegamos, em pouco tempo desse ápice da felicidade, numa situação em que o país está descrente de tudo. 14 milhões de desempregados, a classe política sendo bombardeada de tudo quanto é jeito, né? A própria mídia muitas vezes não ajudando na divulgação da informação, né? Porque se você for perguntar para alguém o que de fato está acontecendo, poucos têm conhecimento do que está acontecendo e a mídia bombardeia diariamente com esse tipo de informação. Primeira pergunta que eu faço para o senhor, deputado: onde foi que começou essa crise? Onde o governo do PT errou? O governo do PT tinha a maioria durante um grande período, tinha um governo de coalizão muito bem estruturado, já tinha no primeiro mandato do presidente Lula passado por um escândalo pesado, que foi o mensalão, o presidente passou incólume, ou seja, ele teve essa sensação de poder muito grande e de repente isso definhou e o país foi junto. Na verdade, o grande erro do país foi realmente as oportunidades que o país perdeu. O país tinha suas contas em ordem, estava muito bem, e o governo do Lula, ele veio numa caminhada até relativamente interessante. Por quê? Porque os programas sociais não são os nossos problemas. As pessoas dizem: olha, o pessoal é contra o Bolsa Família. Não há hipótese de ser contra o Bolsa Família. Imagina, o Bolsa Família é um excepcional programa e custa barato. Custa 25 bilhões por ano. É muito pouco para um orçamento de 1,5 trilhão. O orçamento do Brasil hoje, o governo federal, é 1,5 trilhão. 25 bi não é nada para o governo. Então é um bom programa, é um programa que pelo contrário, as pessoas têm uma garantia da sua renda. Não foi aí que o PT errou. O PT errou porque o PT começou a, por exemplo, dar isenções e incentivos fiscais a torto e a direito. A própria Dilma reconheceu isso. De forma desmedida, né? Exatamente. E não aproveitou o bônus demográfico que nós temos. Ou seja, nós tínhamos uma população mais jovem e um gasto com a Previdência baixo. E não resolveu se mexer na Previdência. E teve oportunidade, popularidade para isso. Teve toda a oportunidade para mexer. Porque a Previdência hoje é o maior gasto que o Brasil tem. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o que a Previdência arrecada, que as pessoas pagam a contribuição previdenciária, e o benefício que o governo dá, que o governo dá o benefício da Previdência, tem uma diferença aí, um déficit de 180 bi. Você vê que nós falamos do Bolsa Família em 25 bi. Mas só o buraco da Previdência é 180 bi. Que o governo tem que cobrir, porque tem que pagar os aposentados. Então o governo tira da saúde, Ele não aproveitou para fazer essa reforma lá atrás. E foi gastando. Além de tudo, foi dando incentivos fiscais a torto e a direito para inúmeras empresas que sequer precisavam e para inúmeros setores. Vários setores, está aí a Caoa, automobilística, vários setores ganharam uma série de benefícios, recursos do BNDES a torto e a direito. E mau exemplo, porque o governante, ele tem que dar o exemplo. E o Lula, cá entre nós, não foi um bom exemplo, ele foi deixando a coisa rolar, uma espécie de vale-tudo para se manter no poder, para ganhar a eleição. Até no momento da crise mundial, aí que ele reforçou a questão dos incentivos, das isenções, e isso num primeiro momento deu uma tranquilidade, tanto que ele até tirou uma onda, né? Ele falou: olha, aqui não vem onda, né? Aqui é marolinha. Tal. E depois a gente começou a pagar essa conta, né? Na verdade, eles deram uma série de benefícios que para o país não era bom e nem era necessário naquele momento. Naquela época o senhor enxergava isso? Porque nós já enxergávamos que nós temos uma diferença muito grande no PT, aquilo que a gente falou no começo.
não há hipótese de se gastar mais do que arrecada, porque a instituição que você governa, ela não é sua, você é passageiro. Você passa, eu fui prefeito de registro 8 anos, mas saí, vem outro. Agora, a prefeitura está lá, passarão outros, a prefeitura continua. A prefeitura das famílias que moram lá, dos filhos, dos netos, ela tem que ser sempre saudável do ponto de vista fiscal, para dar resposta para a população. E eles foram quebrando aos poucos financeiramente o país. Então, a Dilma, por exemplo, reconhece claramente que ela deu uma série de benefícios fiscais que ela não deveria ter dado. Isso foi tirando receitas, né? Lógico, não teve aumento de imposto, porque não se cabe mais falar em aumentar imposto. E eles chegaram a falar em aumentar impostos, porque depois não conseguiram tirar esses benefícios que mas deveriam... recuava. Esses benefícios, quando você dá, devem ser sazonais, com data para começar e data para terminar, para enfrentar determinadas crises e em determinados setores. Não, eles fizeram sem data de término e foram renovando Então eles foram quebrando o país aos poucos, ao ponto do país chegar ao ponto. Veja que Fernando Henrique, Lula, nunca teve déficit fiscal. Sempre teve um superávit para pagar a dívida, para pagar o estoque da dívida. Com a Dilma, ela foi arcando com esses benefícios que chegou ao ponto em 14, já na véspera da reeleição dela, já se detectou que o Brasil estava deficitário, já estava devendo mais, não conseguia ter um superávit. E assim foi 14, 15, 16 e 17 ainda com déficit. E agora a necessidade das reformas, que já eram para ter sido feitas lá atrás, ter sido organizado o Brasil do ponto de vista fiscal. Então, esse foi um problema. O Brasil deixou de ter dinheiro para investimento. Quando você gasta mais do que se arrecada, é óbvio, você não tem mais dinheiro para investir. Não tem mais para investir, não tem emprego. Você não tem coisas novas em funcionamento. Essa foi uma questão muito importante. Agora, outra questão foi o mau exemplo do ponto de vista ético. Um governante, ele tem que dar o exemplo. E a gente percebeu que eles formaram uma rede, formaram uma teia muito enorme, em que o Brasil pagou um preço muito alto, a Petrobras, BNDES, uma teia muito grande onde todos achavam que era normal tirar um pedaço do dinheiro, ou para ganhar eleição, ou para colocar no bolso. Virou uma coisa muito Virou uma prostituição. Sem comportamento e sem exemplo. Porque o Lula não dava o exemplo. Ele não exigia que as pessoas se comportassem de uma maneira correta. Pelo contrário, ele deixava rolar. Saiu escândalo, a Dilma deixou rolar. Deixaram tudo isso acontecer, não tinha um exemplo. Porque o exemplo é o seguinte, você governa. Olha, se alguém fizer tal coisa, tem que estar claro que vai ser exonerado, vai ser demitido. Em alguns momentos, eles até premiavam. Que o Vacari virou herói, o Zé Dirceu era o guerreiro brasileiro. Eles estimulavam um pouco de atitudes que não deve, jamais numa administração pública, um líder dá o exemplo, o líder educa. E faltou muito isso no PT. Então, acho que são duas coisas. Primeiro, fiscal, ou seja, eles quebraram do ponto de vista financeiro. E segundo, um comportamento inadequado que fez com que um monte de gente na Petrobras, BNDES, tivesse um comportamento inadequado e fosse ajudando a quebrar o país, porque a corrupção também ajuda a quebrar o país. Claro, sem sombra de dúvida. Então isso tudo se revelou agora. Então eu acho que aí foi o grande erro, o grande divisor de águas do PT. E agora está essa situação. O Brasil chegou a um ponto que só mudanças não bastam. Precisam ter reformas. Você vai ter que reformar, porque veja, se você mora aqui em Peruíbe fosse um país, e nós estivéssemos conversando, as famílias que estão nos ouvindo, como é que nós nos organizaríamos para viver o tempo todo aqui nesse país? Primeiro, nós temos que ter a consciência que nós trabalhamos para sustentar as crianças e os idosos. E aqueles que por invalidez não possam trabalhar. Esse é o primeiro conceito de um sistema previdenciário. Todo mundo trabalha para sustentar as crianças que não devem trabalhar, e os idosos, que esses também não devem trabalhar. E aqueles que por invalidez não possam trabalhar, o resto todo mundo tem que trabalhar. Tem que ter esse poder de trabalho. Na medida em que tem emprego, tem que trabalhar. Agora, é justo eu achar que eu posso parar de trabalhar com 50 anos de idade? Será que eu paro de trabalhar? O país tem condições de bancar pessoas parando de trabalhar com 54 anos de idade? Se o país for um país rico, aumentar imposto, tiver uma boa receita, ele pode até pagar aposentadoria, 49 anos, 50 anos.
Desde que tem um controle fiscal, só uma vida fiscal saudável. Só que nessa época, o país não tem mais condições. Já teve. Por isso que eu falei que o Lula perdeu a oportunidade lá atrás, porque lá atrás já teve. A minha mãe, por exemplo, professora, se aposentou como diretora, com 49 anos de idade. Meu pai com 47. Mas foi naquele tempo. Hoje não dá mais para a gente se aposentar. Você imagina, eu tenho 54 anos, me aposentar, e o governo vai pagar para eu ficar parado com 54 anos? Primeiro, vai pagar e a pessoa não para. Acaba montando outra coisa. Está cheio de gente que se aposenta com 50 anos de idade e monta outra coisa. Vira uma complementação de salário. Então a Previdência precisa ser reestudada. Mas não tem como. Agora, veja, só para complementar. Eu não tenho nada contra as categorias, o pessoal que se aposentou com 49 anos. Quem tem direito, já tem o direito. Só que daqui para frente, o Brasil não tem como continuar dando esse direito aos que vêm. Aos que vêm tem que vir com uma nova consciência de que vai ter que ter uma idade mínima. Porque quando você entra muito novo no sistema de aposentadoria, Cris, você também comete uma injustiça. Porque quando os novos entram, eles estão tirando do cidadão mais idoso, do mais velhinho, daquele que tem 70 anos, que deveria ganhar um pouco mais porque ele precisa comprar mais remédio. Ele precisa viajar com os netos, ele quer dar um pulinho em Santos para passear com o neto, voltar, ele quer ir lá no Vale do Ribeira, passear com o neto e voltar. Ele não pode porque ele está sempre ganhando pouco, porque tem gente nova entrando no sistema. A aposentadoria é um bolo, o cara entra e tira. E a gente nem está comentando dos afastamentos, né? Então, e problemas que são diretos, aí que vai deixando... Então nós chegamos num tempo e nós estamos vivendo mais. Todos nós hoje em dia, graças a Deus, estamos vivendo mais. Hoje é muito comum você encontrar pessoas com 75 anos, com 80 anos de idade. Então nós estamos vivendo mais. Nós precisamos então fazer com que essas pessoas mais idosas tenham aposentadoria digna. E para que eles possam ter aposentadoria digna, os mais novos não podem entrar só para pegar o dinheiro dali e continuar trabalhando. Né? Então, a questão da Previdência ela é central. E eu falei para você, o déficit desse ano da Previdência, entre o que as contribuições são pagas ao governo e o governo paga de benefício aos aposentados, 180 bilhões. É um crescente. Era 80, foi para 130, foi para 150, está em 180 e vai para 210 no ano que vem. Esse dinheiro, essa diferença, tem que ser paga por alguém. Então tira lá da saúde, o governo tem que pagar. E aí vai perdendo força de investimento em outros setores. Vai perdendo força de investimento, Então é uma discussão que está sendo feita. Agora é evidente que também tem que ter justiça. Não pode ter privilégios. Tem carreiras públicas que se aposentam com 52 anos de idade e ganham 25 mil por mês. Também não é justo. O do INSS, que é a aposentadoria, a previdência do regime geral do INSS, que a média dos aposentados ganha R$ 1.291, essa é a média, R$ 1.291. E você vai no Legislativo Federal, lá na Câmara Federal, onde estão os deputados e os funcionários da Câmara Federal, a média é R$ 24 mil. Então é uma diferença muito... Não é justo que tenham categorias privilegiadas, que se aposentam muito cedo, né? Se aposentam muito cedo com salários muito altos. Então nós temos que fazer justiça também com a Previdência. Eu quero pegar uma parte no raciocínio do deputado, porque evidentemente nós precisamos de uma reforma da Previdência há muito tempo. Né? É como o senhor falou, está se tornando uma bola de neve gigante. E a gente precisa discutir isso. Isso é fato. Tirando esse pessoal, né, que são os pelegos sindicais, essas pessoas que aproveitam um momento político para fazer barulho, que não precisa, estão precarizando, etc. Tirando essa turma que tem interesses mais políticos focados e não com as contas públicas, evidente que precisa de uma reforma. A Previdência passou do momento de ter isso. Como eu disse para o senhor, o Lula, no auge da sua popularidade, ele deveria ter aproveitado para fazer essas reformas que seriam menos doloridas para o país e duvido que mudaria o cenário político para ele. Mas ele não o fez. Hoje, o presidente Michel Temer, eu já vou para o intervalo, só concluir o raciocínio. Hoje, o presidente Michel Temer, que acabou herdando aí um governo tampão da ex-presidente Dilma Rousseff, ele disse que não quer ser mais candidato a nada, que não vai para a reeleição, e por isso ele decidiu operar essas reformas. E está encontrando dificuldades, né? O cenário não é dos melhores. O senhor acha
que esse é o timing político para discutir uma reforma da Previdência? Mas nós estamos falando, Cris, de praticamente 15 anos. O Lula, quando entrou, foi em 2003, janeiro de 2003. Ele foi eleito em 2002. Janeiro de 2003, nós estamos falando de julho de 17. Nós estamos falando de praticamente 15 anos. Então, isso tudo custa um preço. Isso veio, não foi feito nada, e isso veio crescendo. E precisa fazer em algum momento. Precisa explicar. O senhor acha que esse é o timing? Não, sempre é. O problema é que nós temos um presidente, primeiro, que não foi eleito. O povo queria, na verdade, que saísse a Dilma e ele juntos. É verdade. Porque eles são sócios, né? Estão ali há muito tempo. Agora, você tem um sistema difícil, um presidente sem liderança, que não explica. Eu nunca ouvi sequer ele falar esse mínimo que nós estamos conversando aqui. Ele precisa explicar. Não tem Ele precisa liderar, explicar para o povo que é em benefício e todo mundo vai ganhar com isso. Pode ter certeza, o mais idoso, com 70 anos de idade, que pode ganhar um pouco mais lá na frente. Você tem políticas públicas que vão definir a melhoria realmente para o idoso, para a criança, para aquele que... O sistema da Previdência tem que ser para isso. O resto, nós temos a nossa força ativa que trabalhar. Eu não posso parar de trabalhar, me desculpa, mas que Deus me permita trabalhar por muito tempo. Mas eu não posso me dar o direito de achar que no meu país eu posso parar de trabalhar com 54 anos e o governo vai me pagar daqui para frente. Eu me considero uma pessoa saudável. Eu vou levar essa vantagem? Eu não posso, entendeu? Eu tenho que contribuir mais, um pouco mais, para ajudar o idoso. Esse sim, o idoso que tem neto, o idoso tem que comprar mais remédio, esse precisa ganhar mais. Então a Previdência é possível se fazer isso. O que aconteceu com o Brasil? Nós fomos colocando um monte de gente nova no sistema de Previdência. Olha, tem gente que se aposenta com 48 anos. Hoje, não se aposenta. Na verdade, ela só pega o dinheiro da Previdência e continua fazendo outra coisa. O país não tem condições mais de sustentar isso. Então, sempre é hora de fazer a mudança. Sem contar as supostas fraudes que temos aí, que aí é outro problema. O problema é que faz 15 anos, praticamente, que o PT entrou. Você sabe que o Fernando Henrique também tentou fazer e não conseguiu fazer. Aliás, o Fernando Henrique perdeu lá a votação da idade mínima por um voto. Teve uma votação para definir a idade mínima no governo dele, perderam no Congresso por um voto. Então, essa questão ela vem se adiando. Ela vai adiando, chega uma hora que ela começa a fazer efeito, como está fazendo agora. O dinheiro está sumindo, o déficit é grande. Nós estávamos falando de um déficit para esse ano, só para concluir, de 139 bi. Só a Previdência é 180. Se você eliminar o sistema da Previdência, você já tem um superávit pequeno. Então, nós estamos começando a entrar em alguns... fatores aí muito graves para o desenvolvimento do país. Tá certo. Deputado, nós vamos para o intervalo. Só para rapidamente, objetivamente, para a gente não perder o gancho desse tema que é muito interessante. O senhor entende que hoje o texto da reforma da Previdência, depois de diversas alterações, de diversas discussões, muitas inclusive para atender algumas classes que tinham algum interesse pessoal, é o texto ideal? Não, pelo contrário, eu tenho divergências. Eu acho que vai ter avanços. E acho que o próximo presidente em 18, que será eleito pelo povo, com a confiança do povo, ele realmente possa aprofundar as reformas. Mas eu sou contra privilégios. Eu acho que a Previdência tem que ser para todo mundo. Funcionário público, privado. Por que o funcionário público ele tem que ter uma aposentadoria mais cedo? Por que o funcionário público tem que ter uma aposentadoria integral? Eu não tenho nada contra o funcionário público, eu sou funcionário público, minha mãe foi, eu sou um servidor público, mas eu não me considero para levar vantagem dos outros, eu não me considero diferente do trabalhador do setor privado e acho que o setor privado não se considera diferente da gente. Perfeito. Né? Qual é a diferença? Nós temos que unificar tudo isso e fazer justiça. Né? Todo mundo ter as suas regras aí claras para que todo mundo... Então, eu acredito no futuro, eu acredito que é possível mudar explicando. As pessoas têm que se dispor a explicar. Então, eu acho que 18 vai ser não é a reforma dos sonhos. Eu fui contra, por exemplo, agora lá só porque invadiram lá o Congresso, lá os servidores lá da segurança do Congresso, né, os agentes de segurança invadiram o Congresso, cederam para eles
aí vai cedendo para outros cargos, vai cedendo para outros setores E vai desmanchando, a proposta que é se fazer justiça, que se tratar o cidadão, todo mundo, com as mesmas garantias, especialmente na Previdência. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, volto para o último bloco daqui a pouquinho com o deputado federal Samuel Moreira.